Salve, meu amigo da Bola Laranja! Seja muito bem-vindo a mais um Chama na Greenzada. Me chamo Juan Carlos, sou o tipster da Viver de Bet. E você encontra aqui neste canal todos os dias os melhores palpites e análises para a rodada da NBA. Bom, pessoal, dá um confere aí no YouTube de vocês, se vocês já estão inscritos aqui no canal. Também não esqueçam de deixar o like no vídeo. Nosso grupo gratuito, primeiro link na descrição do vídeo, tá? Ontem a gente mandou 3 entradas, 3 greens. Site de apostas que eu trabalho e eu recomendo pra ti. Saques na hora, o Pix cai instantaneamente. As odds, ontem a gente pegou uma odd na 365 que tava 2,50, na Estrela 13,45. É erro da Estrela colocar essa odd? É. Mas paciência, a gente tem que aproveitar, né? Pô, uma odd é uma tique alta a mais, né? Pô, 100% de lucro, né? Bom, pegamos ela também. Promo do nosso grupo VIP NBA, R$ 99,90, é até engraçado, né? Mas R$ 99,90 tu vai ficar de hoje até dia 12 de junho nos dois grupos, VIP NBA mais dica do dia NBA, sem pagar mais nada, tá? Apenas R$ 99,90. Por que eu tô fazendo isso? O pessoal que entrou ontem, a gente fez a promo ontem, o pessoal que entrou ontem já pagou, tá? No primeiro dia já pagou. Tiveram 2 dicas do dia, as 2 bateram, VIP NBA voando também, então participe ali. 10 entradas pro dia de hoje, 10 vagas também neste valor, tá? Instagram, link Instagram oficial, @JuanTipster. Segue a gente lá, hoje vai ter sorteio de 500 pila de banca. Beleza? Bom, vamos, a gente fez o fechamento antes. Eu estava tentando gravar aqui já, pessoal, do dia de ontem, tá? E a gente fechou 12,5. Fechamos com positividade ontem também. Só que como teve alguns barulhos, alguma coisa, quem ficou ruim na gravação pegou, acabou cortando, tá? Mas o fechamento de ontem, 12,5, tanto que a gente já até iniciou o vídeo. Temos aqui o jogo do Charlotte e o Clippers já analisado, mas eu vou reanalisar aqui para vocês também, tá? Mas só para fazer o fechamento, 12,5 da sexta-feira, aqui no YouTube, tá bom? Bom, deixa eu lembrar o que não bateu. Não bateu assistências triplo-duplo do Jokic, não bateu pontuação do Kevin Durant, não bateu mais o que, cara? Teve mais alguma... bolas de 3 do Vucevic e os bloqueios do Donovan Clingan. Se eu não me engano, foi isso que não bateu. O restante foi tudo green, tá? Só pra vocês terem uma noção. Beleza? Método de odds baixas green, handicap negativo green. Cara, quase tudo de green no dia de ontem também. Tá bom? Bom, vamos começar o jogo do Clippers contra o Charlotte Hornets aqui. Começando pelas escalações, né? Charlotte Hornets que vai à quadra com LaMelo Ball, Con Knippel, Brandon Miller, Miles Bridges e Kalkbrenner. Brandon Miller voltando, tá, pessoal? Brandon Miller jogando. Isso vai dar um impacto, querendo ou não, tanto ofensivo quanto defensivamente, bem positivo para a equipe do Charlotte Hornets. No lado do Clippers eu tenho James Harden, Chris Dunn, Kobe Sanders, John Collins e Ivica Zubac. Bom, essa equipe do Los Angeles Clippers contra a equipe do Charlotte Hornets, a gente olha uma cotação de 1,83 para o Clippers vencer, teoricamente ela nos traz para um caminho de back, né? Por ser contra o Charlotte vir mal. Só que acontece que o Clippers também vem mal, tá? 1-9 nas últimas 10, sequência de 3 derrotas consecutivas, jogando fora de casa, contra o Hornets, que também vem mal, sequência de 4 derrotas, 2-8 nas últimas 10, só que tem 4 vitórias e a equipe do Clippers também tem, né? Ambos empatados com a mesma race. Cara, não vou trabalhar a vitória de ninguém, porque nenhuma das equipes me entrega isso, e geralmente, quando tu vê uma cotação de 1,83 para alguma equipe vencer o Charlotte Hornets, geralmente tu abraça ela, né? Se não for daqueles times que são os tanques da temporada. Só que hoje eu não vou, cara. Não vou porque o Clippers não tá me demonstrando essa confiança. Vou somente em 2 linhas de jogadores e uma delas, eu até confesso pra vocês que ela tá meio forçada. Primeira delas, linha de assistências do James Harden, tá? Over 8,5 assistências dele. Vamos pegar ela meio que forçando, mas é uma linha boa, é uma linha que eu sei que se eu trabalhar a longo prazo eu vou estar sendo lucrativo, tá bom? E a outra linha que eu quero trabalhar é o 11 ou mais rebotes do Ivica Zubac. Odd de 1,47, me agrada bastante, principalmente por essa seleção de arremessos que o Charlotte Hornets tem, tão ruim, entendeu? É uma equipe, cara, arremessa, tá? Atiradora, volume muito grande. Então é uma linha que eu gosto também. Além disso, a parte defensiva com Chris Dunn, Kobe Sanders e o John Collins afeta bastante na escolha de bons arremessos, ou arremesso desequilibrado, ou arremesso contestado, e isso deve favorecer na linha de rebotes do Ivica Zubac. Afinal de contas, lá do outro lado a gente não tem um grande reboteiro como o próprio Zubac é. Por isso eu quero essa linha de rebotes dele também no dia de hoje, tá bom? Essa entrada eu acho bem interessante mesmo, tá?
Bom, próximo jogo, Orlando Magic contra New York Knicks. Jogo interessante, tá? Jogo que eu vou te dizer, bem interessante. Do lado do Orlando, mandante, tá? Temos Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Tristan da Silva e o Wendell Carter Jr. Sem Paolo Banchero ainda e sem Moritz Wagner. Do lado do New York Knicks, eu tenho Jalen Brunson, Landry Shamet, Michael Bridges, Karl Anthony Towns e Mitchell Robinson. Cara, novamente, né? Linha de vitórias da equipe mandante 1.95, Knicks a 1.80. Eu esperava muito mais dessa equipe do Orlando Magic, tá? Mas muito mais mesmo. Por isso que eu não vou trabalhar linha de vitórias dele. Nem do New York Knicks, porque eu também esperava muito mais deles. Principalmente com o Mike Brown de treinador. Eu esperei que eles iam ter um boom, tipo, uma ascensão meteórica. Foi boa a temporada do Knicks, temporada passada já. Mas eu esperei uma ascensão meteórica do Knicks, que iriam demonstrar um basquetebol muito dominante na Conferência Leste, tá? E não é isso que tá acontecendo. Quem tá dominando é o Detroit Pistons, tá? Com 11 vitórias. O Knicks tá apenas em quarto colocado, o Orlando em oitavo. Então são duas equipes que, pela minha análise pré-temporada, da pré-season deles, eu esperava muito mais essas duas equipes, tá? Bom, o que eu vou querer pro dia de hoje nesse jogo? Primeiro deles, rebotes do Mitchell Robinson, tá? Os 8 ou mais rebotes do Mitchell Robinson. 8 ou mais rebotes Mitchell Robinson. O porquê dessa linha do Mitchell Robinson e não a do Karl Anthony Towns? Ambas são boas, tá? Só que o Karl Anthony... Pô, o que eu vou falar pra um serve pra outro também. São dois jogadores que têm uma boa linha de rebotes, que geralmente pegam muito bem seus rebotes, só que são jogadores que sofrem na parte defensiva, na parte de faltas. Tanto o Mitchell Robinson, principalmente o Karl Anthony Towns. E eu considero o Mitchell Robinson um cara mais seguro pra se trabalhar essa linha, tá? Porque é o cara que tá literalmente ali somente para pegar os rebotes, somente para fazer o trabalho sujo. Já o Karl Anthony Towns, ele é o cara mais scorer da equipe, juntamente ali com o Jalen Brunson, Michael Bridges ou o Giannunobi, entendeu? Ele é um dos principais scorers da equipe do New York Knicks. Só que o grande problema da equipe do Orlando Magic é o aproveitamento nos field goals, né? Nos arremessos de quadra. E porventura vão estar enfrentando uma equipe que hoje tá permitindo mais, tá sendo uma equipe mais permissiva defensivamente, tá? É até engraçado tu falar isso, porque tu vê de um lado Mitchell Robinson, ou Giannunobi, que hoje não joga, mas Josh Hart, Michael Bridges, grandes marcadores, tá? E vem sofrendo grandes pontuações. Então isso até tá meio estranho. Muito pode ser pelo estilo do jogo do Mike Brown. Só que por esse detalhe, e principalmente pelo Orlando Magic ser uma equipe que não tem um aproveitamento muito grande dos arremessos de quadra, eu quero esses 8 ou mais rebotes do Mitchell Robinson, tá? Sendo bem sincero, eu acredito que ele possa bater até mais, tá? Tipo, estourar legal a linha de rebotes no dia de hoje, tá? Eu consigo, sabe quando tu enxerga, tu abre a linha de stats ali, o box score da partida, e tu enxerga um jogador ali com 15, 18, 20 rebotes, talvez, seria um jogo no qual eu enxergaria, eu falaria, pô, nesse jogo do Knicks e Orlando Magic, para algum jogador do Knicks, eu imaginaria algo neste cenário, se não sofrer com faltas, tá? É uma linha que eu gosto. Outra linha que eu quero pegar também é o 23,5 do Franz Wagner, cara. Over 23,5 ponto Franz Wagner. Sem Paolo Banchero, ele é o principal scorer da equipe do Orlando Magic e contra essa defesa um pouco mais permissiva do New York Knicks, ele deve ser o principal pontuador, tá? Então eu gosto dessa linha aqui também. Fechou? New Orleans Pelicans, que vem de um back-to-back, contra Atlanta Hawks. Vitória 1.26 me quebra, né? Bom, Atlanta Hawks que vai à quadra com Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker, Zachary Hissacher, Jalen Johnson e Kristaps Porzingis. Do lado do Pelicans, eu tenho Jeremy Fears, Trey Murphy III, Herbert Jones, Zion Williamson e Derek Quinn. Difícil, cara. Difícil trabalhar esse jogo, tá? Não quero esse back e Hawks, não a 1,26. Mesmo o Pelicans vindo de um back-to-back e tendo 8 derrotas seguidas, tá? Mas esse back Hawks, pra mim, pré-season eu pegaria sem sombra de dúvidas, tá? É uma equipe que eu tinha muita expectativa, que eu tenho ainda muita expectativa nesse Atlanta Hawks, porque assim, ó, vamos lá, Dyson Daniels, esperava estar jogando isso tudo? Esperava estar jogando bem, melhorar. Só que o que o Jalen Johnson vem jogando, o Jalen Johnson quase fez um quadruplo-duplo nesses últimos dias.
Se eu não me engano, faltou 3 roubadas de bola pra ele fazer um quadruplo-duplo. Vocês têm noção o tamanho disso daí? O tamanho disso daí, que é um quadruplo-duplo. Acho que a gente teve 4 só na história da NBA, tá? O mais recente a quase conseguir um quadruplo-duplo foi o... Eu não sei se foi o Victor Wembanyama ou foi o Draymond Green, tá? Mas teve um que chegou... Eu sei que o do Draymond Green faltou só pontos, tá? Ele fez um triplo-duplo do Draymond Green sem pontuação, com 0 pontos. Então, foi um cara que chegou bem próximo. Mas, se eu não me engano, o Embi também acho que chegou com 8 bloqueios, alguma coisa assim, tá? Bom, o Jalen Johnson tá figurando na linha de MVP, cara. Ele entrou na linha de MVP, jogos muito bons dele, tá? E o que eu vou trabalhar no dia de hoje para este jogo? Do lado do Atlanta Hawks, eu quero trabalhar uma linha de pontuação do Jalen Johnson. Só que esta eu vou pegar somente aqui na 365, tá? Que é o quê? A linha de pontos baixos do Jalen Johnson, o over 17,5, tá bom? Over 17,5 pontos, Jalen Johnson, tá? Me agrada bastante essa linha, sendo bem sincero, uma linha que eu gosto bastante. O jeito que eu... Se vocês vissem o jeito que eu escrevi Johnson aqui, vocês iam me dar um soco na cara, tá? Porque tá feia a coisa. Bom, linha de over 17,5 pontos do Jalen Johnson e também na linha de especiais de jogadores, eu quero vir na parte de defesa, roubos de bola, o over 2.5 do Dyson Daniels, tá? Over 2.5 steals, Dyson Daniels. Certamente ele deve liderar a liga em roubos de bola na temporada. Vamos ver se ele já não está liderando. Pontuação por jogo, o Doncic e o Maxey. Rebotes por jogo, Jokic. Assistências por jogo, Jokic. Kalkbrenner, cestas de 3 pontos. Que engraçado, Curry liderando. Arremesso 3 pontos. Bloqueios, Wemby, média de 3.6. E o roubo de bola por jogo, Dyson Daniels e Cason Wallace liderando, tá? É uma linha que eu gosto bastante, cara. Gosto bastante, trabalhei muito temporada passada e essa não vai ser diferente, tá? Somente isso no jogo do New Orleans Pelicans contra a equipe do Atlanta Hawks. Chicago Bulls e Washington Wizards eu não vou trabalhar, tá? Por quê? Bulls vem de um back-to-back, vai estar enfrentando a equipe do Washington Wizards, que é mal, só que é um jogo bem tranquilo pra eu me encrespar aqui, tá? Pegar a linha de bolas de 3 do Vucevic, num jogo que nada bateu, num jogo no qual o Bulls foi surrado do Heat, tá? Então esse é um jogo que eu quero ficar totalmente de fora, tal como o jogo do Dallas contra a equipe do Memphis Grizzlies, tá? Esses 2 jogos aqui eu não estarei trabalhando. Vamos pular para Milwaukee Bucks contra Detroit Pistons. Caraca, cara. Certamente o Giannis não joga, né? Bom, lineups das 2 equipes. Do lado do Milwaukee eu tenho Ryan Rollins, AJ Green, Kyle Kuzma, Bob Portis e Miles Turner. Cara, pra quem já está acostumado com a Viver de Bet, entende os métodos que a gente trabalha, só de eu ler a lineup titular do Milwaukee Bucks, uma linha tu já sabe. Pelo menos uma linha de apostas tu já vai saber, tá? Do lado do Detroit Pistons eu tenho Cade Cunningham, Duncan Robinson, Ausar Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren. Qual seria essa aposta, Juan? Só deixa eu dar uma molhada na palavra antes disso. Cara, aposta bem simples, tá? Giannis não joga, Bob Portis titular, linha de pontuação do Bob Portis, se estiver abaixo de 16, tá? Linha dele, 14,5, então é carga, tá? Over 14,5 pontos Bob Portis, tá? Tem que pegar essa linha, cara. Se o Giannis não joga, querendo ou não, ele bota a bola debaixo do braço e chama o jogo, tá? Grandes surpresas da equipe do Milwaukee Bucks. Ryan Rollins, AJ Green, tá? Prestem bastante atenção nesses 2 jogadores. Ryan Rollins e o AJ Green também. Bolas de 3 do AJ Green deve estar um over 1,5. Cadê? 2,5. Pô, 2,5 a 1,95. E o over 8,5 pontos a 1,68. Se tu for pegar, usa a cabeça, né? Pega o 8,5 pontos dele, né? Bem melhor. Bem melhor. Bom, linha de pontuação do Bob Portis. E a outra linha que eu quero trabalhar no dia de hoje é a linha de assistências do nosso querido candidato a MVP, Cade Cunningham, tá? Over 9,5 assistências Cade Cunningham no dia de hoje, tá? Quem quiser colocar uma moeda no triplo-duplo do Cunningham, no Cade Cunningham no dia de hoje, também vale, tá? Também vale. Deixa eu dar um confere aqui. 7365 nem tá indo. Mas
oddzinha alta, tá? Oddzinha acima de 14, no mínimo, pra tu pegar esse triplo-duplo do Cade Cunningham. Fora isso, eu não pegaria não, tá? Mas vale a pena botar uma moedinha também. Fechou? Próximo jogo e último jogo da noite. Será que o Jokic vai passar 2 jogos seguidos sem triplo-duplo? Denver Nuggets contra Sacramento Kings. Eu lembro que ontem uma pessoa pegou e comentou bem assim no vídeo, né? Pessoal, podem pegar sem sombra de dúvidas o Denver... A gente não pegou, tá? Nem indicamos ela. Mas pode pegar sem sombra de dúvidas o Denver Nuggets pra vencer, porque o Nuggets só perde pra time ruim. Como vai ser o jogo contra o time bom, o Nuggets irá vencer no dia de ontem. Dito e feito. O Nuggets venceu a equipe do Houston Rockets, uma equipe muito boa, que eu achava que iria vencer, tá? Sendo bem sincero, se eu fosse colocar o meu dinheiro naquele jogo, seria pro lado do Houston Rockets. Fechou? E, cara, teve uma partida incrível, né? Teve uma partida incrível, a equipe do Denver venceu e faltou uma assistência. Se bate uma assistência do Nikola Jokic, a gente fecha 17-3. Não, 14-3. Deixa eu ver aqui. A gente fechou 12-5, a gente fecharia 14-3. Se bate uma assistência a mais do Jokic, tá? A gente teria batido o Bingo Odd 10 no nosso grupo também. Então, coisa linda, tá? E esse jogo do Denver, cara, contra o Sacramento Kings é um jogo perigoso. Por mais que o jogo é na casa do Denver, eles vêm de um back-to-back, eu vou dar uma leve arriscada, tá? Bom, Denver Nuggets que vem à quadra com Jamal Murray, Cameron Johnson, Peyton Watson, Aaron Gordon e Nikola Jokic. O que vocês acharam dessa troca do Cameron Johnson pelo Michael Porter Jr.? Valeu a pena pro Denver? Estatisticamente falando, não, tá? Michael Porter descendo a lenha no Brooklyn, né? Do lado do Sacramento, eu tenho o Mr. Triplo-Duplo, Russell Westbrook. Pessoal, quem diria, né, que numa partida aí no que o Jokic joga, o cara que mais tem triplo-duplos em quadra não é ele, e sim o Russell Westbrook, que lidera a história da NBA em triplos-duplos, tá? Russell Westbrook, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Keegan Murray e Drew Eubanks. Tá, me convenceu pra eu pegar esse back de odds baixas. Por quê? Domantas Sabonis fora. Então, Denver Nuggets jogando no Colorado para vencer, tá? Denver Nuggets para vencer, automaticamente, quando a gente trabalha um Denver Nuggets para vencer, pega o método de odds baixas, a gente trabalha um handicap mínimo negativo, que seria menos 5,5 Denver Nuggets no dia de hoje também, tá? Outras linhas que eu vou querer no dia de hoje, sem o Sabonis, cara, e vindo, eu vou pegar, não tem como eu não pegar, tá? O triplo-duplo do Jokic, triplo-duplo Nikola Jokic. Prestem muita atenção, porque ontem, por exemplo, era um dia que o triplo-duplo do Jokic estava pagando tipo 1,95 e o 10 rebotes, tipo 10 ou mais rebotes e 10 ou mais assistência, tu criar essa aposta, pegando essas duas linhas, tava pagando mais. Tava pagando 2,15, 2,10, alguma coisa assim. Então, cara, tu vai deixar 15 ticks baixas, 20 ticks no mercado, sendo que é o mesmo mercado, entendeu? Preste atenção, às vezes, porque o criar a aposta tá pagando mais do que o triplo-duplo completo prontinho, tá? Beleza? Então, o triplo-duplo do Jokic eu também quero pro dia de hoje. E do lado do Sacramento Kings, eu quero, por incrível que pareça, o over 13,5 pontos do Westbrook, tá? Over 13,5 pontos, Russell Westbrook. Ele é um cara que geralmente entrega uma boa pontuação contra as suas ex-equipes, principalmente se jogou temporada passada, tá? Deixa eu dar um confere. Quanto é que tá a linha de pontos dele nessa temporada? 13,5. Tá bem fidedigno, tá? Bem fidedigno. O último jogo contra o Nuggets, ele bateu. O penúltimo jogo contra o Nuggets, ele bateu também, fez 26 porventura. Nessa temporada ele já tem um triplo-duplo, 2 triplos-duplos e 3 beirando a triplo-duplo, tá? 10 ou mais pontos pra ele, tá sendo bem comum. Quer ser um pouquinho mais safe? Pontos baixos do Westbrook, o over 8,5, também tu vai estar sendo tranquilamente bem seguro, tá bom? Bom, pessoal, esses foram os nossos palpites para o dia 20 e de 22 do 11. Espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, eu vou te pedir para tu deixar um like. Se tu não gostou, dislike, tem problema nenhum. Faça um comentário que nós iremos responder literalmente todo mundo, tá? Não esquece, grupo gratuito, descrição do vídeo, primeiro link. Grupo VIP, R$ 99,90 apenas, tá? Para você participar até o final da temporada, certo? Esses foram os nossos palpites, espero que você tenha gostado. E como de costume, chama na Greenzada.